Bom dia, meus amados, a paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, terça-feira, dia 16 de novembro, a igreja celebra hoje o dia de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes. Ela nasceu lá no ano de 1256, né? E logo aos 5 anos de idade, meus irmãos, né, ela foi entregue pelos próprios pais que eram fervorosos na vida religiosa, né? Ela foi entregue ao mosteiro de cisterciense, cisterciense de Helfa, alguma coisa assim, né? E e onde assim ela já se revelou quando entrou, começou a fazer seus estudos, né? E ela já começou a ter uma grande, de, é, uma grande formação, sabe? Uma intensa formação religiosa, humanista. E aos poucos ela foi se revelando, né? Como uma pessoa mística, né? De uma religiosidade incrível, incrível mesmo, uma pessoa assim, é, uma pessoa religiosa, uma pessoa consagrada, já foi se revelando uma pessoa mística, consagrada, religiosa, consagrada. Meus irmãos, linda a história dela, muito linda mesmo, né? E ela já foi assim, pelas suas ela começou a ser conhecida pelas suas orações contemplativas, recebeu muitas revelações de Deus, muitas revelações que essas revelações ela colocou num livro chamado Mensageiros do Divino Amor, né? Todas essas revelações que ela teve de Deus, ela colocou neste livro, né? Considerada também a obra, este livro foi considerado uma obra cristã, né, a mais relevante de teologia mística, né, uma obra foi uma das mais relevantes, né, de teologia mística, né, e as obras dela também eram consideradas úteis, né, para quem quisesse levar uma vida, né, de oração contemplativa, né, quem desejava viver uma vida contemplativa. Muito linda a história dela, muito linda, linda, linda. É bem curiosa, né? E meus irmãos, o Evangelho do dia está no livro de São Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Então ele foi correndo na frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça rápido, porque eu devo ficar em sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos reclamavam, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu então ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e se roubei de alguém, vou lhe devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Vejamos, meu irmão, que palavra incrível Jesus nos traz hoje, né? Que ensinamento incrível. Olha que exemplo e testemunho de conversão Jesus nos traz hoje nessa passagem. Zaqueu, um pecador, cobrador de impostos, simplesmente porque com certeza cobrava além do que devia cobrar, roubava, era mal visto pela população, pelas pessoas, era mal visto pela sociedade, porque era um cobrador de impostos, com certeza que roubava muito, com certeza ele cobrava além do que devia cobrar. E aqui fala que ele era um homem rico, muito rico. Mas olha que interessante, ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia porque a multidão estava ao redor de Jesus. A multidão estava ao redor de Jesus e ele era pequeno. Aqui mostra que era de estatura baixa, um rapaz baixo, um homem baixo de estatura, mas a sua fé falou mais alto. Eu preciso ver esse homem que tanto ouço falar. A sua fé falou mais alto, de que com certeza, depois de tantos e tantas informações e notícias que Jesus curava, ressuscitava, expulsava demônios, perdoava os pecados, ele quis conhecer, pelo menos ver Jesus passando. E vejamos, meu irmão, Jesus já sabia que ele ia estar no alto dessa figueira, porque Jesus é Deus. E quando ele subiu para pelo menos ver, conseguir ver, ele não desejou nem falar com Jesus, mas desejou ver a face de Jesus. Ele desejou ver a face de Jesus. E há esse ato de fé que ele teve de desejar ver Jesus, quem era Jesus, quem era essa pessoa, porque com certeza ele viu uma grande multidão que rodeava Jesus e viu que para ele era impossível chegar até Jesus, mas ele se pôs numa situação de não, eu quero pelo menos vê-lo, ver como ele é, quem ele é, que roupa, que tipo de roupa ele veste. E meus irmãos, quando ele subiu na figueira e viu Jesus, não era nenhum extraordinário homem, vivia com roupas simples, Jesus, como um mendigo. E quando ele viu Jesus, e quando Jesus passou embaixo da figueira, parou e chamou ele pelo nome. Mesmo podemos perceber que Jesus o chamou pelo nome. Quem disse a Jesus que tinha um homem lá em cima na figueira, que o nome deste homem era Zaqueu? Não era preciso, porque Jesus já nos conhece, meu irmão. Ele sabe o nosso nome, ele sabe do que vamos precisar, o que estamos precisando, o que vamos pedir a ele já sabe, ele já nos conhece. Da mesma forma que ele nos conhece, ele conheceu Zaqueu e chamou pelo nome. E imagina, meu irmão, neste momento em que Jesus chama Zaqueu pelo nome, a alegria, o entusiasmo deste homem de ter sido chamado por Jesus pelo nome, sem nunca ter visto ele, sem nunca ter tido um encontro com ele. Ele deve ter ficado numa alegria tremenda, uma alegria espontânea, que a partir desta revelação que Jesus fez a ele, de ser o verdadeiro Messias, que conhece o nosso íntimo, que nos conhece antes de termos sido gerado, plantou o arrependimento no coração dele. E ele, a partir desse momento, meu irmão, se revela arrependido do mal que ele fazia para o povo, do mal que ele fazia para aquele povo, que roubava aquele povo, e falou que a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, e todos aqueles a quem eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Veja que sentimento
nos traz o arrependimento de nossos pecados, quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, meu irmão, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós tomamos a atitude, nós saímos do nosso momento de descanso e pulamos e agimos como ninguém jamais imagina como um cristão iria agir. Quando nós sentimos a presença de Deus, verdadeiramente, o primeiro sentimento que bate no nosso coração, que bate no coração daquele que tem uma experiência verdadeira com Deus, é o arrependimento de nossos pecados. Todo aquele cristão que sente a presença de Cristo em si, o primeiro sentimento é de arrependimento. O primeiro sentimento é de arrependimento e aquela vontade de mudar de vida, de querer deixar a vida mundana, de querer deixar essa vida de pecado. Sim, meu irmão, veja que situação este homem pecador, que todos aqui criticavam Jesus, porque ele foi se instalar na casa deste pecador e todos murmuravam e criticavam Jesus porque ele foi até a casa desse pecador. Mas a missão de Jesus é vir para resgatar os perdidos. Ele não veio para resgatar aqueles que se acham justos, aqueles que se acham que já estão no reino. Não, meu irmão. Jesus veio para aqueles que estão perdidos no mundo, aqueles que estão no mundo das drogas, aqueles que estão no mundo da bebedeira, no mundo do adultério, no mundo da prostituição, os mendigos que estão no mundo da miséria. Meu irmão, Cristo veio para todos esses. Sim, para levar os fiéis, os que permanecem verdadeiramente fiel na oração, na castidade, na obediência, na gratidão. Ele vai levar todos esses que permanecerem fiéis até o fim dos tempos. Mas ele veio principalmente para resgatar aquela ovelha perdida, meu irmão. Resgatar aquela ovelha que se encontra numa situação em que não deveria estar. Tantos e tantos estão cegos, perdidos, na beira do caminho, sem ter ninguém que leve a palavra de Cristo para essa pessoa, sem ter ninguém que leve Cristo até essa pessoa. Estão vivendo uma vida errante neste mundo. Deus vem para essas pessoas, principalmente para essas pessoas. Ele fala abertamente que não veio para aqueles que se consideram justos. Ele é como um doutor, um médico que veio para os doentes, não para os que já têm saúde ou aqueles que se acham saudáveis. Porque tem muitos que se acham justos, porque estão numa caminhada, porque estão numa vida de oração. Aí se esquece, muitas das vezes, de fazer uma boa obra, aquele pequenino, aquele pobre, aquele indigente. Mas diz, não, eu estou na igreja, estou no grupo de oração, estou no ministério, estou nisso, sou consagrado, sou isso, sou aquilo. E muitas das vezes deixa a fé fraquejar no seu mais íntimo, no seu interpessoal. Sim, meu irmão, Jesus está nos alertando que veio para os que precisam dele, os que estão perdidos, não os que se acham justos. Veio para todos nós que estamos perdidos. Sim, todos nós temos que nos arrepender e fazer como Zaqueu fez, ter uma mudança radical de vida. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa terça-feira a todos.